Mais forte, por favor. Senhor, fala, que nós, como os teus servos, ouvimos. Senhor, fala, que eu escuto, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós queremos chamar a pastora Carmen, a mulher, o presente, a bênção do pastor Roland, a segunda mulher mais bonita da igreja, porque a primeira é a minha. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso mais forte por aquilo que o Senhor tem feito na vida dessa família. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigada, pastor Edmar. O pastor Edmar é uma bênção, né? Tá todo bonito. A pastora Marta também. Casal elegante. Glória a Deus. E eu subi aqui para ganhar um pouco de tempo. Hoje a gente tem Santa Ceia. Não aguardei o pastor me chamar. E aí ele me falou assim, eu ia chamar o Roland, o pastor Roland, para te apresentar. Eu não sabia, né, que ele ia fazer assim. E eu pensei, poxa, que bom que eu subi logo. Porque o Roland, sempre que sobe na minha frente, ele chega aqui, ele faz declaração de amor, eu fico com vergonha. Então não foi nem com essa intenção. Mas aí foi bom que eu não vou precisar passar por essa... Eu fico com vergonha, mas é gostoso, né? É muito bom a gente ter um marido assim apaixonado. Semana passada nós fizemos 28 anos de casados. Ô, glória! Amém? 28 anos de bênção, né? E aqui na noite de glória, ele só falava nisso, ele só orava por isso. Os pastores oraram, abençoaram, né? Quando nós saímos da noite de glória. E tem sido uma alegria, uma bênção. 28 anos que passaram como poucos dias de tanto amor, né, que eu tenho recebido da vida do pastor Roland, tá bom? Então eu quero agradecer o carinho da igreja também, agradecer ao nosso apóstolo, à nossa apóstola por essa oportunidade. Eu sei que nós fazemos parte da equipe deles, mas eu não quero cansar de agradecer, de honrar a Deus pela vida dos nossos apóstolos, porque é um privilégio, uma oportunidade que eles nos dão como parte dessa equipe de poder ministrar a igreja, né, de confiar no testemunho. Então, eu quero louvar a Deus, honrar a Deus pela vida dos nossos apóstolos. Nessa noite, o nosso apóstolo está lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, provocando uma revolução lá, junto com o pastor Aderson, né? Nossa apóstola está aqui conosco, nos abençoando. E já foi cantado, já foi falado pelo pastor Edmar também, que a atmosfera já mudou. Quantos creem nisso? Talvez você tenha saído da sua casa, deixado lá alguma situação difícil, deixou alguém enfermo, deixou alguma dívida, amanhã o mês vira, são novas contas que você tem que pagar, isso gera preocupação, mas tudo isso ficou de lado, diante da presença do Senhor que nós viemos buscar nesse lugar, amém? Então, por isso a atmosfera mudou, o ambiente mudou, porque nós estamos na presença do nosso Senhor. Antes de introduzir essa palavra, eu queria falar uma coisa também. No domingo passado, nós comemoramos o aniversário do pastor Rafael, e não sei se você lembra que o pastor Roland se referiu a ele como os nossos corações se abrem, lembram disso? Então ele falou que a gente tem o costume santo de chamá-lo dessa forma, porque é uma forma carinhosa de reconhecer também a unção de Deus na vida do pastor Rafael, né? Eu lembro muito daquele irmão que havia na Bíblia, Barnabé, que os discípulos colocaram um apelido santo nele. Ele era tão cheio do Espírito Santo, o nome dele era José, mas botaram o apelido Barnabé, quer dizer, filho da consolação, filho do Espírito Santo. Então, é bom que a gente se refira assim aos irmãos, né? Não, eu creio que aqui não tem ninguém que coloca apelido pejorativo nos irmãos, apelido negativo. Nós colocamos apelidos espirituais de bênção, né? E por que eu estou falando isso? Porque também, quando eu lembro de uma música, que é aquela Trigo na Seara, que a gente canta aqui na igreja, eu lembro muito do Tiago. Eu nunca falei isso para ele, mas eu lembro dele, né? O título da música, Trigo na Seara, eu lembro logo do Tiago. Eu nunca chamei ele de Trigo na Seara, não. Mas a música me lembra. E por quê que é tão forte para mim a expressão dessa música?
Eu não sei se o Arlindo está com a imagem aí do Inácio, do bispo Inácio, Tiago, ou Arlindo. Se você tiver, coloca aí para a gente. O bispo Inácio de Antioquia. Ali tem duas imagens da internet. Uma ele está sendo atacado por leões, assim, é um quadro, e a outra também a figura ali dos leões, uma espécie de anjos que ele está vendo, no momento que ele está morrendo. E por que eu trouxe essa imagem? O bispo Inácio, ele não cita na Bíblia essa história, ela não é contada na Bíblia. Porém, ela é uma história que está naquele livro Mártires do Coliseu. É um livro da CPAD que fala sobre heróis da fé que foram martirizados, comidos pelas feras, lá na época que os cristãos eram lançados no Coliseu Romano. E vocês lembram no versículo que tem na Bíblia que fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Lembram quando Jesus falou isso? Supõe-se, não é certo, mas supõe-se que Inácio tenha sido essa criança a quem Jesus se referiu naquela ocasião. Então, Inácio cresceu, né, se tornou adulto, se converteu e foi o primeiro bispo lá de Antioquia. Se a gente lembrar um pouquinho do livro de Atos, Antioquia foi a primeira cidade onde a quem servia Jesus foi chamado de cristão. Havia um avivamento acontecendo em Antioquia, e aí começaram a colocar esse apelido santo em quem era discípulo de Jesus, cristão, e o apelido pegou. Então ele foi bispo de uma cidade de grande referência para o evangelho na época. E aí, por causa da perseguição, ele foi lançado aos leões lá no Coliseu. Mas o que isso tem a ver com trigo? Diz a história, e essa história, como eu falei, não é bíblica, mas é uma história que aconteceu. Existem livros históricos que fazem esse registro. E diz a história que quando ele foi martirizado, as primeiras vezes que ele foi levado até a arena para ser comido pelos leões, os leões ficaram com a boca fechada, né? Não deu certo a sessão de tortura. Milagrosamente, o plano dos romanos foi frustrado. E quando o povo viu aquilo lá, o Coliseu lotado, muita gente se converteu pelo milagre que estava acontecendo, dos leões famintos não atacarem, não comerem aquele homem. E aí algumas sucessivas tentativas e nada de Inácio morrer. Então, ele ganhou muita gente para Jesus através daquela cena. Porém, já num outro momento ali ainda, né, ele era levado de volta para a cela, e num outro momento o Espírito Santo falou com ele assim: agora eu vou te levar. Dessa vez, eles vão te levar para a arena e, de fato, os leões vão te comer. Então, ele liberou uma frase que se tornou célebre, se tornou famosa, que ele fala assim: eu quero ser como um trigo de Cristo, moído nos dentes das feras. Ou seja, eu entrego a minha vida como sacrifício, a fim de que o evangelho seja propagado. Mas ele se comparou a um trigo moído, o trigo é moído para virar farinha, para ser consumido, e ele falou: eu sou o trigo de Cristo e vou morrer moído pelas feras. Essa frase se tornou atemporal, ele é reconhecido por essa frase. E quando a gente canta essa música na igreja, eu quero ser trigo na seara, eu lembro da história desse herói da fé. Eu creio que se estamos aqui hoje é por causa da história desse e de outros cristãos que pagaram o preço. Então é muito lindo nós podermos fazer parte desse povo que Jesus conta nesses dias para levar o seu evangelho, para sermos heróis, heroínas de Cristo. Tomara que não passemos pela perseguição, né? Tomara que não precisemos ser lançados na arena dos leões. Mas, na verdade, todo dia nós estamos dispostos e dispostas a ser trigo na mão do Senhor, não é isso? A sermos usados como bênção, como alimento para esse mundo. Então, eu lembro muito dessa música, e aí eu lembro do Tiago, né? Por isso que eu estou falando isso. Mas também tem a ver com a ministração nessa noite. Obrigada, tá, lindo?
também tem a ver com a ministração dessa noite. Ou seja, o quanto nós estamos dispostos e dispostas a sermos usados por Deus nesse tempo. A sermos esse trigo que foi Inácio naquele tempo. Nós estamos vivendo nesses dias um desafio em nossa igreja local, que é o desafio dos GEs coletivos, dos GEs que vão começar todos ao mesmo tempo. Nós aqui já trabalhamos com essa ferramenta de evangelismo, que são os grupos de evangelismo. Isso não é uma novidade para nós, que sabemos que temos que evangelizar, mas dessa vez nós estamos sendo desafiados pela nossa liderança a começarmos esses grupos de evangelismos todos ao mesmo tempo. Por quê? Nós também terminaremos as 7 semanas juntinhos para fazermos um grande culto de colheita, trazendo aqui as vidas, as almas, os salvos, os convertidos que nós teremos nesse tempo. Você crê nisso? Amém? Amém? Então, isso motiva o nosso coração, saber que como igreja nós estamos trabalhando juntos nessa obra, né? Nessa seara que Jesus tem nos colocado. E, recentemente também, a gente vai passar uma outra imagem aí da logomarca, Carlindo. Nós fizemos uma eleição aqui na igreja, né? O Tiago está falando, não vamos usar logomarca que já existe de outras igrejas, não. Amém por elas, mas a gente pode ter a nossa. E aí nós tivemos uma votação aqui na quinta-feira. Quem participou da votação? E nós escolhemos a logomarca, se tiver aí, puder passar, a logomarca dos nossos grupos de evangelismo. Ali está. Quem pode dar um amém aí, um glória a Deus? Amém? Agora, quando você receber o material, quando você vê essa logomarca, você vai lembrar que a nossa igreja está em ação no mês de outubro para evangelizar, para abrir grupos de evangelismo na casa das pessoas. Você vai receber pedido de oração para levar para as casas, vai receber convite para abrir grupos de evangelismo, etc, etc e etc, tá? Eu não vou explicar agora detalhes, né? Nós vamos entrar aqui na palavra, mas a gente quer deixar no teu coração queimando esse desejo de evangelizar. Você pode pegar mais detalhes com o seu líder de grupo, com os seus supervisores, com os seus discipuladores, eles vão te ajudar. Obrigada, tá, lindo? Então, dentro dessa palavra, que o título é A Alegria de Ser Usado por Jesus, tá? Você que está anotando, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 10, do 1 ao 9, porque ele vai falar sobre isso, sobre como nós podemos fazer a obra de Deus nesse tempo, tá? Lucas 10, de 1 a 9, a alegria de ser usado por Jesus. Quem quer ser usado por Jesus? Amém. Eu também quero. Aleluia. Vamos ler então? A missão dos 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os ensinou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Até aqui, tá bom? Deixa a tua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando. Mas eu acho essa passagem linda. Eu acho essa passagem linda porque é uma passagem do Novo Testamento, do tempo que nós estamos vivendo. É uma passagem que fala da igreja em ação. É uma passagem que aponta aquilo que nós podemos fazer também. Talvez você possa pensar: eu quero trabalhar na obra de Deus, mas eu não sei como.
Mas aqui está, de uma forma muito prática, como nós podemos ser usados para abençoar a vida de outras pessoas. E eu gosto dessa história também, porque ela já começa falando de multiplicação. Ela já tem um início falando de multiplicação. Por quê? Aqui diz que depois disso o Senhor enviou outros 70. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Que no capítulo 9, Jesus tinha enviado os 12 discípulos. Né? Mas Jesus não tinha só os 12 discípulos. Os 12 eram os discípulos mais diretos, mais chegados. Jesus tinha uma multidão que caminhava com ele. Então, ele primeiro mandou os 12, fez várias recomendações aos 12, muito parecida com essas, e os 12 foram lá e cumpriram a sua missão. Então, Jesus falou, a coisa deu certo, agora eu posso enviar um grupo maior. E aí, Jesus envia os 70. 70 para os judeus era um número muito significativo, porque representava o número de nações gentias. Então, aquilo era algo emblemático, esse número 70. Representava, simbolizava como se cada nação fosse ser alcançada pelo Evangelho de Cristo. E aí, quando Jesus envia os 70, não está escrito nesse texto, mas a gente sabe que mais à frente, quando Jesus teve o tempo da Assunção, né, quando Jesus ascendeu aos céus, mais de 500 pessoas estavam presentes quando ele teve aquele momento dele de ascensão após a ressurreição. Lá no livro de Atos diz que dos 500, 120 estavam no cenáculo quando o Espírito Santo desceu. Então a coisa vai multiplicando, né? E Pedro, quando pregou a sua primeira palavra, 3.000 pessoas se converteram. Então a gente nota que o Evangelho de Cristo, naquele tempo, ele ia multiplicando. Tanto que em pouco tempo a cidade de Jerusalém chegou assim, metade da população tinha se convertido ao Evangelho de Cristo. Por isso eles começaram a ser perseguidos, porque uma revolução, né? Paulo e os discípulos estavam colocando o mundo de cabeça para baixo naquele tempo. E aí, voltando aqui para os 70, para esse momento dos 70, quando Jesus os envia, eles foram, né, com uma mensagem: vocês vão na minha frente. Ou seja, Jesus iria depois, mas ele precisava de alguém que fosse preparar o caminho para ele. Eles foram para preparar o caminho, anunciar o Evangelho, para que os corações já estivessem preparados a receber Jesus quando Jesus chegasse naquele lugar. Gente, que coisa linda, que coisa tremenda, porque hoje, se essa história estivesse acontecendo hoje, quem é que Jesus enviaria? Quem seriam esses 70? Cutuca a pessoa que está do teu lado assim e fala: você. Fale isso para ele, fale isso para ela. Seríamos nós. Olha que coisa tremenda, nós podermos representar Jesus numa missão. Ou seja, como se fôssemos diplomatas, embaixadores, aqueles que representam a Cristo. Na verdade, esse é o conceito de um embaixador. Ele representa um país quando ele está num outro território. E tudo que diz respeito àquele país que ele representa, dentro do ambiente da embaixada, é válido, né? Como se no seu país ele estivesse. Então, quando Jesus te chamou, quando ele me chamou, quando ele nos lançou a pregar o Evangelho, não é qualquer um e qualquer uma que está andando por aí, não. Sabe, você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado. Fala: você é uma embaixadora, você é um embaixador, você não é qualquer um. Amém? Jesus colocou sobre nós o mesmo poder que há sobre ele. Nós precisamos entender e tomar posse disso. Se nós somos representantes dele, se ele mandou que nós fôssemos à frente, porque ele está chegando naquela casa, nós estamos revestidos de poder, de autoridade, nós estamos chegando e levando boas novas, e a atmosfera daquele lugar vai mudar, porque ali está um representante de Cristo. Você crê nisso? Amém? Nós temos dentro de nós o poder de Cristo para transformar as situações. Eu queria que você pensasse nessa hora, enquanto eu estou falando, nas pessoas que você conhece, sabe? Aquelas pessoas que você sabe que precisam ter uma experiência com Deus.
aquelas pessoas que você sabe que precisam ter uma conversão genuína, uma libertação, pessoas que estão deprimidas. Esse mês é o Setembro Amarelo, né, que está acabando, porque a grande preocupação com os altos índices de suicídio, certamente próximo a você, talvez na sua família, há alguém precisando que esse embaixador, que essa embaixadora se manifeste. Amém? Amém? E nós temos esse poder. Então, Jesus designou os 70, enviou para que o precedessem. Eu fico pensando assim, eu lembro muito lá do testemunho lá de Santarém, quando eu fico imaginando assim, essa revolução de embaixadores, né? De diplomatas de Cristo caminhando, porque é isso que a gente vê quando vai naquela cidade lá, essa multiplicação de embaixadores e embaixadoras, porque é isso que aqueles irmãos fazem lá naquela cidade, né? Lá, essa multiplicação de embaixadores é tão notável, que você anda em qualquer parte da cidade, você é acolhido, você encontra alguém que já pregou para uma família. Todas as famílias lá, de alguma forma, conhecem a Igreja da Paz, tem um parente na Igreja da Paz. Se você tiver que transitar sozinho na cidade, você não se perde, porque é só você dizer que está, né, na Igreja da Paz, que alguém sabe te indicar para onde ir. Por quê? Porque ali, né, uma equipe poderosa, os 70 se multiplicaram de uma forma tão poderosa que uma revolução aconteceu naquele lugar. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que uma revolução poderosa através das nossas vidas está assim, se movimentando aqui nos bairros, né, Irajá, Vila da Penha, Vaz Lobo, aqui as proximidades serão estremecidas através da sua vida, através de um grupo de evangelismo que você vai abrir, sabe, através do teu grupo familiar, através da tua postura como um desses que o Senhor designou para pregar o evangelho nesse tempo. Amém? Vamos tomar posse dessa autoridade na nossa vida, amém? E aí, Jesus falou mais uma coisa no versículo 1. Falou que eles deveriam ir de quantos em quantos? 2 em 2, né? A Bíblia, ontem um irmão estava conversando conosco, nos dizendo a palavra de Deus, quando diz assim, não é bom que o homem ande só. A gente lembra muito de casal, mas na verdade a Bíblia não gosta, o Senhor nos orienta a não andarmos sozinhos. Jesus mandou de 2 em 2 para que um servisse de proteção ao outro, né? Se um cair, o outro levanta. Qualquer dificuldade, um demônio se manifesta lá, aí o outro ajuda, né, a segurar, impõe as mãos, ministra a libertação, é proteção um ao outro. Nós nos protegemos uns aos outros. Vocês sabem que os testemunhas de Jeová, os mormons, já viram que eles andam de 2 em 2, pelo menos? Né? Essas seitas, elas misturam coisas bíblicas com coisas que não são bíblicas. Mas nessa parte de andar em 2 em 2, eles estão certos, né? Porque é bíblico isso, que a gente ande com proteção um do outro. Também quando nós andamos de 2 em 2, nós estamos, na verdade, cumprindo a palavra. Eu quero que você veja o versículo lá, não precisa abrir não, por causa do tempo, mas pode anotar, Mateus 18, 20. Diz assim, onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então, quando você vai fazer uma visita, quando você vai fazer um grupo de evangelismo, você tem que ir acompanhado, porque vai se cumprir a palavra. Só o fato de estarem vocês dois, aquela pessoa que te recebeu pode estar possessa, pode estar acontecendo o que for, mas o Senhor vai estar ali naquela casa contigo. Amém? O pastor Edmar agora há pouco falou de uma jovem que se retalhou todo o corpo, mas foi salva. Por quê? Porque chegaram 2 ou mais que pregaram a palavra e ministraram libertação para aquela vida. Amém? Então também Mateus 18 e 19 diz que o que nós ligarmos na terra, 2 ou mais ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Né? Nós vamos ligar o nome dessas pessoas, a bênção, a vitória, a salvação, a libertação, e vai acontecer. E também o que 2 ou mais desligarem na terra vai ser desligado aonde?
no céu. Então nós vamos entrar nas casas das famílias e vamos desligar toda a opressão, todo o dito de Satanás naquela casa, né? Toda a frustração, toda a depressão, nós vamos proclamar que é chegada ao fim, em nome do Senhor Jesus, e conforme a tua palavra, meu querido e minha querida, vai acontecer em nome de Jesus. Nós temos a palavra de poder, a palavra de salvação e de restauração. Então, por isso que Jesus manda também que eles andem de 2 em 2 por causa da oração de concordância. Nós vamos juntos, debaixo da bênção da nossa liderança, né? Inclusive, quando nós fazemos essas visitas, esses GEs, né? Ou seja, nós devemos até falar que nós estamos indo em nome dos nossos apóstolos. Vocês sabiam disso? Em nome do Senhor Jesus, mas em nome do apóstolo Ari Caetano e da apóstola Maria Denise. Sabe por quê? Jesus não falou, vocês vão lá na frente que eu vou depois. Jesus, na verdade, ele queria estar fisicamente em cada um daqueles locais, né? Naquele momento ele não podia, por isso que ele mandou aquelas equipes. Eu creio que o desejo do apóstolo e da apóstola, eles queriam discipular todos vocês, todos nós, um por um, pessoalmente. Eu creio que o desejo deles era visitar pessoalmente cada casa. Mas isso nessa carne não é possível, né? Então, quando nós discipulamos alguém, quando nós vamos visitar alguém, nós temos que dizer, nós estamos indo em nome dos nossos apóstolos, não é verdade? Né? Somos representantes deles também. Inclusive, quem visitou a apóstola Maria Denise no hospital, podia ter dito isso para ela, né? Olha, eu estou aqui em nome da apóstola Maria Denise. Ter dito isso para ela. Em nome do apóstolo Ari Caetano. Né? Ter dito isso para ela mesmo. Ia ser engraçado. Mas é verdade, né? Nós estamos representando essa missão aqui na terra. Agora, o versículo 2... se você quiser dar uma olhada comigo, ele diz o seguinte, que nós deveríamos rogar ao Senhor para mandar trabalhadores para a seara. Ou seja, os 70 foram enviados, eram mais que 12, Jesus tinha mais gente para enviar depois, mas a seara é muito grande. Repete comigo, a seara é muito grande. Gente, tem muita vida, tem muito trigo para você ganhar para Jesus. Amém ou não? Amém? É muito grande. Não fica pensando assim, pastora, eu não vou conseguir arrumar uma casa para eu fazer evangelismo. A Bíblia fala, a seara é muito grande, né? Cada grupo familiar está sendo desafiado a conseguir pelo menos uma casa. Se você não conseguiu ainda, você vai orar e Deus vai te mostrar essa casa, porque a Bíblia não mente, e a seara é muito grande. Mas os trabalhadores são o quê? Poucos. Ai, Jesus, como sempre, né? Desde aquela época. Só que tem um segredo aqui. Olha, você que é líder de grupo familiar, que está com poucos obreiros, meu pai, eu quero entrar nesse desafio, eu quero ter um GE, mas os obreiros são poucos. A Bíblia fala o quê? Orai, pedir ao Pai, porque Ele vai mandar os trabalhadores. Agora, qual o tipo de trabalhador que você quer lá no teu grupo familiar? Para e pensa. Aquele bem preguiçoso, você quer aquele obreiro bem cansado, né? É esse obreiro que você quer lá no grupo? Não, né? Então, olha o segredo. Quando a gente orar, a gente tem que dizer para o Pai o tipo que a gente quer, né? Qual a característica que a gente quer desses obreiros? Senhor, manda um obreiro leal. Quem pode me ajudar com mais uma característica aí? Um obreiro fiel, um obreiro aliançado, alegre, trabalhador, pontual. Mais o quê? Que sabe trabalhar em equipe. Como? Ama a obra de Jesus, por aí vai, né? Então nós temos que falar isso na noite de glória. Colocar lá na fogueira, Senhor, manda para o meu grupo familiar os obreiros assim, 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 assim. Amém? Papai do céu vai mandar, né? A palavra está dizendo que Ele vai mandar esses trabalhadores para a tua seara lá do Senhor Jesus. Agora,
quando a gente pensa nessas características que vocês falaram aqui, a gente poderia falar muitas outras. Vocês sabem que primeiro nessa oração, a gente tem que fazer uma avaliação de nós mesmos. Tudo isso que a gente falou aqui, leal, fiel, que ama a obra de Deus, né, alegre. Primeiro a gente tem que ver qual é a nossa nota. Se a nossa nota, por exemplo, no quesito alegria, for um 7, sabe quem é o obreiro que vai querer andar com a gente? Até o nível 6. Porque quem é 7, 8, 9, 10 vai querer fazer parte de uma equipe de alguém que seja tão alegre quanto ele. Estão entendendo? Se o quesito compromisso nosso for 9, o obreiro que vai querer andar com a gente vai ter no máximo quanto? 8, né? Então, primeiro, nós temos nessa oração que ele pediu o Pai para a gente poder fazer uma avaliação nossa. A gente tem que estar com tudo lá em cima, porque aí o Pai vai mandar os trabalhadores que vão querer andar na nossa equipe. Ninguém quer andar numa equipe onde o líder não tem nada para passar para ele, né? Onde o líder não tem nada para ensinar para ele. Então, o primeiro desafio é nosso nessa noite. Como parte desses 70, como parte dessa equipe que tem essa missão de ser usada por Deus, nós precisamos ser esses trabalhadores verdadeiramente dessa seara, para que o trabalho do Senhor seja bem sucedido. Olha, se nós estivermos nesse propósito, nesses dias, nós temos vindo para a noite de glória. Essa igreja é uma igreja que ora, essa igreja é uma igreja que jejua, né? São tantos anos de jejum, de 40 dias. Eu creio que toda essa unção que tem sido derramada sobre essa igreja, ela está sendo manifestada nesse tempo, através do nosso cuidado, da nossa ação na vida dessas pessoas. Nós cantamos também que as evidências vão acontecer. Eu creio nisso nessa noite, que conforme a nossa vida de busca, de oração, de jejum, dentro desse ministério que tem caminhado nessa direção, essa palavra, essa boa palavra vai se cumprir na nossa vida, no momento que nós estivermos cuidando e ministrando as pessoas. Amém? Aí o versículo 3 diz que nós somos como cordeiros em meio de lobos. Meu Deus, meu Jesus! Eu lembrei até daquela história da Chapeuzinho Vermelho, que o lobo vai lá, pega Chapeuzinho, mas eis que aparece quem para salvar aquela família? O caçador, não é? O caçador chega e resolve toda a história. Então, ainda que nós possamos parecer cordeiros no meio de lobos, nós temos o leão da tribo de Judá, que quando o lobo pensa que ele vai, né, ganhar da gente, Satanás pensa que é mais poderoso, o leão da tribo de Judá se manifesta, dá aquele rugido poderoso e nós prevalecemos em nome de Jesus. Amém? Talvez você, eu não vou evangelizar, eu não vou fazer grupo de evangelismo porque eu me sinto tão fraquinho, tão pequenininho como um cordeirinho. Mas lembra, o leão da tribo de Judá, ele vai com você. Sabe, se sinta fortalecido e fortalecida nisso. Eu estava observando, ontem nós tivemos no Rio de Janeiro uma passeata lá no centro do Rio, né? Uma passeata contra o Bolsonaro e tudo. E eu vi algumas pessoas do meu trabalho foram para lá. Interessante que as pessoas colocam a sua energia nisso, né? As pessoas, ontem teve expediente de manhã e do expediente foram para aquela passeata. Às vezes nós somos desafiados para orar um pouco mais na noite de glória, para jejuarmos, a gente fica com preguiça, né? Eles foram lá de graça para aquela passeata. E eu estava vendo depois algumas colocações que colocaram nos grupos do trabalho sobre a passeata, e eu fiquei tão chocada, porque são expressões tão duras, tão assim, as pessoas estão desprezando tanto os valores, os princípios que regem famílias, que regem a educação, né? Princípios tão fortes, bíblicos e fortes para uma sociedade. Então eu fui ver assim, as declarações que as pessoas fizeram naquele lugar, sabe? Eu fiquei muito triste, porque são coisas muito pesadas, né? Muito agressivas.
Mas eu fiquei pensando, a humanidade não se priva de se levantar contra os cristãos, contra a moral, contra os bons costumes, contra aquilo que é importante, que tem peso, que tem princípio. Eles colocam isso abertamente. Eu não sei se você tem percebido isso. As pessoas se colocam abertamente contra tudo que é santo, contra tudo que é relacionado a temor a Deus. Elas fazem isso sem o mínimo de respeito a gente, muitas vezes, né? Não tem esse cuidado. E, às vezes, nós, como cristãos, não abrimos a nossa boca para falar de Jesus, temos vergonha de nos posicionar, né? Não falamos claramente. Parece que é cristão secreto, né? Agente secreto. Está lá naquele meio, mas ninguém sabe que é cristão. Porque a gente, às vezes, não está nem pecando, mas não se posiciona, né? Não abre a boca e proclama a palavra de Deus como um cristão e uma cristã verdadeira, né? Por isso que a gente vê muitas das vezes também assim, o mundo desse jeito, né? Ganhando terreno. Hoje foi a passeata, né? Lá a favor, né? Da LGBT, tanta letra que eu não sei, sabe? E a gente às vezes tem preguiça, tem vergonha, né? De no dia lá da Páscoa, da ressurreição, sair nas ruas proclamando o nome do Senhor Jesus ressurreto, né? Então nós precisamos, né, nesse tempo que nós vivemos, nos posicionar como um homem, como uma mulher, como cristãos verdadeiramente corajosos, né? Como cordeiros no sentido de depender do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo com a coragem daqueles que sabem que o leão de Judá está conosco. Amém? Abre a tua boca. Fala para a pessoa que está do teu lado aí. Abre a tua boca. É tempo de você proclamar as palavras do Evangelho de Jesus. Amém? Fala para ele assim, nada de ser cristão agente secreto. Gente, o inferno não está brincando, não. Sabe? A gente fica, às vezes, assim, pensando, os muçulmanos estão dominando o mundo. É verdade, né? Os muçulmanos, o islamismo está dominando a Europa. É verdade. Mas, às vezes, aqui no Brasil, nós estamos deixando na nossa frente ideias, né? Palavras, costumes totalmente contrários à palavra de Deus se proliferar na nossa frente sem que a gente faça nada. Que tristeza, né? Mas eu creio que aqui tem um povo que se posiciona, um povo que está disposto, como esses 70, a proclamar: é chegado o reino dos céus nesse tempo. Aleluia! Agora o versículo 4. O versículo 4 é interessante, ele fala para a gente não levar bolsa, nem alforje, nem sandália. Na verdade, no Talmud, fala que quando os judeus eles iam para as sinagogas, eles deixavam sapato, bolsa, deixavam tudo que pudesse os distrair daquele objetivo principal, que era buscar a presença de Deus. Então, nesse tempo que nós estamos sendo desafiados, eu quero que você entenda, nós como igreja estamos sendo desafiados a evangelizar nesse tempo. E nós precisamos abrir mão nessa noite de tudo que a gente coloca como obstáculo, sabe? Eu não posso fazer uma visita não, porque eu tenho que ir lá no shopping, hoje é o último dia da promoção do colchão da Ortobon. Já repararam que o colchão da Ortobon todo dia é o último dia da promoção, quando a pessoa te aborda? Hoje é o último dia, né? Eu não posso abrir um grupo de evangelismo não, porque eu tenho hoje o aniversário de fulano. Se deixar, todo dia tem uma festinha e a pessoa não pode se envolver com uma vida e impactar a vida de alguém. Então, a gente tem que deixar aquilo que nos distrai, sabe? Aquelas coisinhas que não são a prioridade, que não têm a relevância que tem o reino de Deus. Aqui diz que a gente não deve saudar ninguém pelo caminho. Pastor, a gente não pode mais falar com ninguém. Não é isso? Aqui está dizendo que os judeus, o tipo de saudação que eles tinham quando se encontravam era muito longa. Eles ficavam muito tempo conversando. E aí aqui está dizendo assim, olha, não para, você tem um alvo, você tem um foco. Ei, querido, querida, você tem uma vida. Ao sair daqui essa noite, você tem uma vida essa semana para falar do Evangelho de Jesus. Não perca o alvo.
Não deixa a tua semana passar de uma forma que domingo que vem, quando nós sentarmos aqui, você lembra, fulano, eu não preguei a palavra para ele, eu não evangelizei, eu não visitei essa semana. Nós não podemos perder o nosso foco. Amém? Eu lembro, quando eu fiz o Vida Vitoriosa, a gente é tão impactado naquele retiro, tão abençoado, mas eu fiquei pensando assim, eu quero ver, quando o Vida Vitoriosa terminar, que transformações ele vai trazer na minha vida, que impactos ele vai trazer na minha vida, posteriores ao encontro. E eu observei uma coisa, eu observei que eu consegui, né, depois que passou Vida Vitoriosa, de lá para cá, eu quase não consigo mais ver televisão. Antes do Vida Vitoriosa eu via, não via muito, né? Já como cristã, como pastora, não tinha muito tempo, mas via um pouco mais, não via nenhum programa que não fosse permitido, mas via um pouco mais do que eu vejo hoje. Só que o entendimento que o tempo é urgente, que a urgência são as vidas, que a urgência é o reino, não tem tempo de ficar vendo televisão. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando contra a televisão, eu estou falando que quando o nosso tempo é empregado no reino, não dá tempo. Então, não é que eu não vejo. Quando dá, eu vejo um jornal, alguma coisa assim, mas isso não é a prioridade. Né? Eu posso ver a notícia de uma outra forma, entrar num aplicativo. A prioridade é o reino. Né? E para você, o que Jesus está requerendo de você ao Ele te enviar? O que Ele está te pedindo? Que você deixe, né? Que você pare um pouco, que você não priorize em função de você ter tempo de cuidar das vidas. Quem aqui já encontrou uma pessoa pelo meio do caminho? Você estava empenhado, né? Com uma missão, né? Jesus, o Espírito Santo, teu líder, te deu uma missão. Aí, de repente, você encontrou alguém no meio do caminho que começou a conversar contigo, conversar. Não estava fazendo fofoca, nada disso, mas começou a conversar e não deu tempo mais de você fazer o que você tinha que fazer. Já aconteceu isso contigo? Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, né? Mas a palavra nos diz, ei, nós temos que ter foco. Foco, não podemos apresentar desculpas. Nós, às vezes, temos muitas boas desculpas, mas Ele nos dá uma orientação. Não é tempo de perder tempo. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Não é tempo de perder tempo. Amém? Quem conseguiu pensar numa pessoa? Lembra que eu pedi? Pensa numa pessoa. Quem conseguiu lembrar de alguém que você precisa ministrar tudo isso que você tem recebido? Quem conseguiu pensar isso? Vai pensando nessa pessoa aí. O versículo 5. Versículo 5. Esse versículo aí tem a ver com o louvor que a gente cantou hoje, ó. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Antes de tudo. Antes de falar bom dia, boa tarde, como está, né? Porque se a gente perguntar, tá tudo bem? Tem gente que fala, não, tá tudo bem nada, né? Antes de tudo, você já vai liberando uma palavra, paz seja nesta casa. Amém? Quando você declara, o ambiente muda. Quando você declara, as circunstâncias se transformam. Você crê nisso junto comigo? Quando você abre a tua boca é profética, né? Elias orou e por 3 anos não choveu naquela terra. Debaixo da palavra de Elias, até a atmosfera terrena mudou. E depois Elias fez uma outra oração e a chuva veio. Meu querido e minha querida, eu creio que quando você declarar, milagres irão acontecer. Eu estou vendo aqui irmãos testemunhando de curas poderosas, irmãos testemunhando de pessoas que estavam para se matar, mas quando você chegou, a situação daquela casa mudou. A gente colocou uma dinâmica de grupo para começar a primeira reunião dos grupos de evangelismo. Quem já viu qual é a dinâmica? É de quê? Da vassoura, né? Vamos pegar uma vassoura lá na casa da pessoa para varrer tudo que a pessoa não quer na família dela, na vida dela, né? Mas ali ela está pensando que é só uma brincadeira, né? Só que você é profeta do Altíssimo, você vai pegar aquela vassoura e vai declarar em nome de Jesus. Essa vassoura é profética e todo mal está sendo repreendido dessa casa, né? Está saindo agora porque o Senhor chegou nesse lugar, aleluia.
Então, até a dinâmica, ela já tem esse objetivo de nós declararmos aquele território como um território do Senhor Jesus. Você crê? Amém, aleluia. Sai todo o mal dessa casa em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 6. Se a casa se abrir, né, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Gente, se você falar para alguém assim, eu quero na sua casa fazer uma oração, não fala que vai fazer evangelismo, não. Porque a pessoa vai falar o quê? Que ela não quer, né? Grupo de evangelismo é aqui pra gente. Como é que você vai falar para ela? Eu quero fazer uma oração. O pastor Joselito, eu acho que estava falando que ele ia falar assim, não sei se foi ele ou se foi algum pastor aqui, você quer que a sua casa tenha bons fluidos, né? Às vezes para o espírito a gente pode falar assim, você quer ter bons fluidos? Nós temos que ter estratégia, né? Olha, 7 semanas. Então, tem gente que gosta de campanha, né? 7 semanas de oração na sua casa, a campanha da oração. E aí a gente vai conseguindo alcançar esses corações. E quando a gente for falar com eles, se a pessoa falar, eu quero, já é um sinal, não precisa ter dúvida. Porque Jesus, aqui a Bíblia está dizendo, ó, no versículo 6, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se a pessoa aceitar, você não precisa ficar, será que é de Deus eu vim aqui evangelizar nessa casa? Será que não é? Ai, mas fulano não quer nada. Não somos nós que sabemos o que está no coração da pessoa, né? A Bíblia está dizendo, se a pessoa receber, é lá que a gente tem que ficar, né? A Bíblia depois vai falando até nos outros versículos para a gente nem ficar de casa em casa. Fica ali, né? Tem uma parte boa nos outros versículos que fala que tudo que eles derem para comer, para a gente comer, né? Ô, versículo bom, né? Se servir alguma coisa, você pode comer, né? A Bíblia está dizendo, vai estar até abençoado, não vai nem te fazer mal, você pode comer. Mas há uma garantia na palavra de Deus. Sabe? Às vezes tem pessoas que não se lançam por isso, eu não sei se aquela casa é tão carregada, é tão pesada. Pastora, será que eu não sou líder? Não, a Bíblia já mandou, vai de 2 em 2, você está debaixo da liberação da tua liderança, vai. E quando você proclamar a palavra, as coisas vão acontecer naquele lugar. Amém? Você não precisa pensar que você tem que ser um líder para você entrar naquele lugar. E se a pessoa não te receber, a Bíblia ainda diz o seguinte, que a paz vai ficar com você. Ou seja, a tua unção vai ser dobrada. Tu vai ficar com a paz que você já tinha, e ainda com a paz que era para ficar com aquela pessoa e ela não quis. Um tempo de unção dobrada sobre a tua vida, né? De paz redobrada, de bênção. Todos nós que nos propomos a pregar o Evangelho, somos abençoados quando nós tomamos essa decisão. A paz vem sobre você. E para a gente terminar aqui, eu queria até falar, dentro disso, o testemunho. A pastora Marta deu um testemunho aqui, e ela falou da casa onde ela foi, ela botou as fotos, ali as pessoas ainda não tinham se convertido, estavam afastadas do Senhor. A irmã veio aqui, testemunho, estava afastada do Senhor. A pastora Marta colocou em prática esse versículo. Ei, nós vamos lá. Se aceitaram o nosso desafio, nós vamos entrar. E conforme a palavra foi sendo ministrada, a coisa foi acontecendo, né? Aí a pastora Marta, tão animada, que ela falou que ela agora, tendo um grupo familiar dela, vai abrir 3, né? 3 grupos de evangelismo, porque ela está vendo o resultado, a coisa acontece, né? Pastora Luzia testemunhou aqui sobre casas que ela entrava, casa de traficante, gente. A gente ouve o testemunho da pastora Luzia e pensa, muitos talvez não tivessem coragem do desafio que a pastora Luzia aceitou, não é verdade? Foi lá para a Vila Cruzeiro, né? Lá para o Gogó da Ema, né? Lá para o Ninho, e pregou o evangelho para o traficante. Não importa, não somos nós que sondamos o coração do homem. Se ele aceitou recebê-la, ela ministrou sobre ele a palavra do Senhor. A palavra de Deus não volta vazia, não é verdade? Então, são lindos, esses testemunhos nos estimulam a pregar o evangelho. Então, eu queria falar esses testemunhos, por isso são testemunhos que nos desafiam nesse tempo.
E para a gente terminar, eu queria ver o versículo 9 com vocês, o último versículo da nossa leitura. Curai os enfermos que nela houver. Repete comigo só o verbo, curai. Pode ser mais forte, curai. Jesus, que coisa linda. Aqui não está dizendo assim, olha, você vai lá, sabe, pensa ali agora naquela pessoa que está doente, que você quer ministrar cura sobre a vida dela. Você vai lá e vai fazer uma oração assim, Senhor Jesus, se for da tua vontade, Pai, eu te peço, cura fulano. Não é isso que está falando aqui, gente. O verbo aqui está em quê? Está no imperativo. Curai. Você não vai chegar lá e vai dizer assim, Senhor Jesus, eu te peço, cura essa pessoa. Não é isso que está dizendo. Aqui está dizendo que nós vamos chegar lá e nós vamos determinar a cura em nome de Jesus. Amém? É totalmente diferente. Não é no nosso nome, não é na nossa autoridade. Nós mesmos não temos esse poder. Mas em nome de Jesus, nós vamos chegar naquela casa e vamos dizer, seja curado em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso é muito diferente, não é? Você vai chegar lá naquela casa, a pessoa não recebeu Jesus ainda. Aí você vai com toda a graça, conquistar, levar a palavra. Você vai ganhar durante alguns dias e depois você vai falar assim, você quer receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu creio que a pessoa vai falar assim, eu quero receber a Jesus como Salvador da minha vida. Amém? Eu quero, porque a palavra liberada pela sua vida vai surtir efeito na vida daquela pessoa. E aí, quando ela disser isso, você como um daqueles dois vai falar, em nome de Jesus, eu ligo a tua vida, a salvação. A partir de agora a história mudou. A partir de agora Satanás perdeu. Você é mais um salvo, uma salva, um remido, em nome de Jesus. Igreja, é isso que vai acontecer. Esse versículo termina falando isso, que há uma autoridade, ou seja, a autoridade de Cristo sobre a tua vida. Eu fico imaginando, né, nessas casas sempre acontece isso, né? Eu falei no começo, alguém fica possesso. Só que você vai, em nome de Jesus, declarar, seja livre desse espírito maligno agora. Ou você vai falar assim, peraí, demônio, que eu vou lá na igreja chamar o pastor para orar. Não, né? Você está entendendo a palavra. Você vai falar, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás. Sai dessa vida no nome de Jesus. Olha, em nome de Jesus, eu creio que essa autoridade está sobre as nossas vidas. Sabe, é tempo de Deus. Sabe, é tempo do Senhor. É um acúmulo de oração. Noites de oração, vigílias de oração. Nossos apóstolos, homens, mulheres de oração. Nossos pastores, homens e mulheres de oração. Nós temos acumulado esse tesouro no céu. Uma carga poderosa de oração. Você faz parte disso. São anos jejuando 40 dias. Para que isso, igreja? Para a nossa edificação pessoal, mas também para um tempo, ao comando da nossa liderança, de nós manifestarmos o poder de Deus no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa noite nós vamos tomar posse. Nós temos tomado, mas nós vamos tomar posse. Devido ao desafio que nós temos pela frente, nós vamos tomar posse de toda a autoridade que o Senhor Jesus já nos deu. É certo que nós viemos à casa de Deus para buscar ao Senhor, para adorar ao Senhor, mas nós viemos à casa do Senhor também para receber poder, autoridade, palavra, vida, para manifestar na vida de outras pessoas. É tempo de nós podermos tocar a vida de alguém, que coisa linda! Saber que alguém teve uma experiência com Jesus, através de você, através de mim, isso é lindo demais. E nós temos sido desafiados para esse tempo, né, na nossa igreja local. Terminando, você não precisa abrir, mas em João 14:12 diz, Ele te chamou para fazer obras até maiores do que Ele fez. Pensa nisso nessa noite. A gente conhece esse versículo, mas pensa que nas próximas semanas, nos próximos dias, você vai fazer obras maiores que Jesus fez. Sabe, creia nisso.
A Bíblia fala, em 1 Coríntios 15, 58, que o seu trabalho para o Senhor não é em vão. Tudo que você vai fazer, tudo que você está fazendo por uma vida, há uma recompensa para a sua vida também. Ainda que aparentemente você não veja algum resultado, mas a Bíblia garante, não é em vão, a paz volta para você. Se não der certo, a paz volta para você. Você é abençoado, você é abençoada. Oh, meu Deus, Ele nos chamou nesses dias para nós tocarmos a vida de pessoas. Sabe, essa é a igreja que entende esse chamado. Essa é a igreja que entende essa missão. Lucas 15, o último versículo que eu vou falar, perdão, Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Esses 70 voltam. E eles voltam alegres, eles voltam felizes, porque eles foram muito bem-sucedidos. Sinais, prodígios, maravilhas. Eu imagino perna crescendo, eu imagino câncer pulando, sabe? Os sinais, os milagres aconteceram. E eles voltaram com um sorriso de um canto ao outro do rosto, porque eles puderam ser instrumento de Deus, servir ao Senhor e fazer a coisa mudar, a coisa acontecer na vida de pessoas. Eu queria que nesse momento nós ficássemos de pé. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de nós cearmos com essa consciência que nós vamos receber, mas receber para tocar pessoas nesse tempo. Vamos ficar de pé nessa hora. Vamos cantar mais uma vez um louvor aqui com o Ministério de Louvor, enquanto você pensa nesse desafio para a tua vida nessa noite. Depois nós vamos orar.